estamos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso, mas antes vamos fazer uma oração para que Ele possa continuar fluindo deste altar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, venha falar com cada um de nós, Senhor. Revela-se mais um pouco para cada um de nós. Alarga, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa visão. E que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que está dentro do coração do Senhor. Pai, nós somos um com o Senhor, somos vasos de honra. Então, usa-nos, ó Pai, de forma poderosa nessa terça-feira, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Hoje é um dia especial, terça-feira, culto dos crentes. Aleluia! Eu costumo dizer que a terça-feira nós podemos realmente derramar diante do Senhor, porque sempre Ele tem o melhor para nós. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 27, versículo 1. A palavra de Deus fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Amém? Então, fiquem comigo aqui. A palavra do Senhor, ela começa com uma pergunta, uma afirmação e uma pergunta. Primeiro ele vem falando assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ou seja, se eu tenho a luz de Deus e Ele é minha salvação, eu não preciso temer a nada e a ninguém. Por mais difícil que pareça ser, crer nessa palavra, mas ela é uma realidade. Ela não é um dito popular, não é uma crendice. Ela é a palavra pura de Deus. Se eu me derramo diante do Senhor e falo: Deus, eu confio no Senhor, eu não vou temer nada e ninguém, porque eu estou na luz, ou seja, eu tenho uma vida de transparência com o Senhor, eu tenho um coração puro, eu tenho um coração dado ao Senhor, então usa-me conforme a tua vontade. Deus, eu sou um vaso de honra, para louvar e engrandecer o teu santo nome, então trabalhe através de mim, seja onde eu estiver, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na minha escola, seja onde eu estiver, amém? Então, nós não precisamos temer a nada e a ninguém. Aleluia? O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei? Irmão, não precisa andar desconfiado de ninguém. Não precisa ter receio das pessoas, do ambiente que você está, o lugar que você está passando. Porque está falando que o Senhor é a força da nossa vida. Por que Ele é a força da nossa vida? Porque Ele nos deu vida. E a vida dele que está em nós, e ela é o quê? Indestrutível. Não tem como acabar com essa vida de Deus, pode acabar com esse corpo. Pode fazer-nos tombar, mas a vida não, a vida ela é intocável. E fala: de quem me recearei? Então não precisa ter receio, não precisa andar preocupado, não precisa permitir que a sua mente seja ocupada com coisas que não venham edificar a sua vida, que não venham te levar a estar mais na presença desse Deus, na dependência desse Deus. Aleluia? Permaneçam comigo. A presença de Deus, ela traz a força. Como que eu vou fazer para ser uma pessoa forte espiritualmente? Uma pessoa forte no Senhor? Uma pessoa com a fé inabalável? Uma pessoa que não venha tombar ou se inclinar a qualquer tipo de vício, ou qualquer tipo de tentação ou provocação? É fazendo isso aqui, ó. A presença de Deus traz essa força, ou seja, a presença de Deus vai me manter de pé, independente da circunstância que eu esteja vivendo, independente do que a minha alma está desejando ou querendo, independente da inclinação que eu esteja tendo. Se eu tenho a presença do Senhor, Ele me traz força, e aí eu não vou cair, eu não vou tropeçar, eu não vou falhar, porque a presença do Senhor me dá força para permanecer de pé. E isso é todos os dias da nossa vida, independente do que nós estamos passando. Irmãos, de repente hoje você está passando por uma luta muito grande.
Mas isso é muito grande para você, para mim, mas para o nosso Deus, isso é menor do que um grão de areia. Porque Ele tem todo o poder. Mas para que Ele te dar força, você precisa invocá-lo, precisa trazer a presença dEle, precisa falar que venha o teu reino, que faça-se a tua vontade. E aí nada vai te parar. Nada vai parar o propósito de Deus na sua vida. E você vai ter uma vida cheia de vitória, cheia de gozo, cheia de paz, cheia de alegria. Por quê? A obra do Senhor está sendo feita através de você. Não é porque você está conquistando uma bênção ou outra bênção. Não é porque você está realizando um sonho. Não é isso. É porque a presença do Senhor está com você e as bênçãos de Deus estão correndo atrás de você. Os céus estão abertos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Então não precisa temer nada. Ah, bispo, mas a situação da minha casa está difícil. Fique tranquilo, irmãos. Amanhã vai estar melhor do que hoje. Nós aprendemos aqui domingo. Nós precisamos o quê? Na sexta, aclamar ao Senhor. Com persistência, com perseverança. E aí sim, Ele vai mandar nos chamar. E aí nós precisamos ter uma atitude de ir até Ele. E Ele vai nos fazer uma pergunta. O que queres que eu te faça? E hoje Ele te faz essa pergunta. O que queres que eu te faça? Muitos aqui hoje vão falar, Senhor, eu quero voltar a ver. Outros assim, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero ter mais força, eu quero ter mais ânimo, eu quero ter mais disposição. Eu quero estar mais à disposição do Senhor. Você precisa falar isso para o Senhor. Porque a salvação já chegou na sua casa. A salvação já chegou na sua família. Agora é hora de manifestar o milagre. Amém? Eu anotei aqui assim, ó, mesmo quando nos sentimos cansados e sem ânimos, é na presença de Deus que encontramos renovação e poder para continuar. Irmãos, esse sentimento de cansados e sem ânimos é natural de acontecer conosco, mas não é natural permanecermos com esse sentimento. Nós só vamos permanecer nesse sentimento se nós quisermos, se nós decidirmos, falar assim, não, eu quero continuar aqui cansado, dando uma de coitado, sem ânimo, não tem ânimo para nada, nem para arrumar a minha casa, não tem ânimo para sair para trabalhar. E aí começa uma desorganização em casa, irmãos. Se a sua casa é uma casa desorganizada, a sua vida vai ser uma vida espiritual desorganizada. Então, se você chega em casa, se a sua casa está toda bagunçada, pode ter certeza que a sua vida espiritual está mais bagunçada ainda. Porque a nossa vida aqui nessa terra, nada mais é do que o reflexo da vida espiritual. Pode ver, a semana que você está lá sem ânimo, que você não faz nada que deveria fazer, ou como deveria, é a semana que você menos orou, que você menos leu a Bíblia, a semana que você menos jejuou, que você menos veio aos cultos, que você teve menos comunhão com os irmãos. Pode reparar. Às vezes isso acontece e nós nem percebemos, mas a partir de hoje você vai perceber isso. Principalmente as irmãs que trabalham fora e ainda chegam em casa e têm que arrumar a casa, não é fácil, é uma jornada dupla. Nem sempre o marido pode ajudar, ou nem sempre não quer, ou às vezes o marido é um machista, e você, marido, se você é machista, joga isso fora, que isso é coisa de frouxo, com perdão da palavra. O homem que não assume a casa, o homem que não ajuda a mulher, isso não é um homem, é uma banana. Me perdoe a palavra. Mas você precisa voltar para a visão de Deus. O homem é que gerencia, o homem é que coordena, a mulher é auxiliadora. Não tem que jogar esse fardo no ombro das mulheres. Nós devemos ajudá-las. Se você não atrapalhar, você já está ajudando. Amém? Só as irmãs que falam amém, ué. Cutuca o irmão aí para lá, amém, irmão? Aleluia! Então, ou seja, nós sabemos que muitos irmãos trabalham em 2, 3 empregos para levar o sustento para casa, para não deixar faltar nada. Mas isso não é justificativa para pisar na irmã, para tratar ela de qualquer maneira. Lembre-se que ela é uma rosa do Senhor. E o Senhor cuida dela com muito carinho e cuidado. Nós somos casca dura. Nós somos feitos lá. O que o Senhor falou lá no Éden? Com Adão. Com o suor do seu rosto comerás. Fruto dessa terra. Então é nós que arrancamos. A mulher pode trabalhar fora? Pode.
Pode ajudar em casa? Pode, mas olha só, pode. Não é obrigação. A obrigação é do homem. Amém? Vamos dar continuidade aqui, ó. Isso está dentro do cansado e sem ânimo. Porque tem homem que fica assim, ó. Ah, tem um cansaço, tem que apertar um parafuso ali. Um mês para apertar um parafuso dentro de casa, deixa o guarda-roupa cair. Ei, sai dessa vida, meu amigo. Renova sua força no Senhor. Agora eu vou falar para as irmãs, né? Senão depois os irmãos ficam bravos comigo. A irmã chega lá, está aquela pia lotada de louça. Amanhã eu lavo. Aí toda hora que vai tomar uma água, tem que lavar um copo. Irmãos, isso é desorganização, isso é falta de ânimo. Existe um demônio chamado enxumulambo. Ele atua na vida da pessoa dessa forma. É com desânimo, é com a preguiça, é com a morosidade. É aquela coisa que tem que ser feita e a pessoa deixa de fazer. Então, precisamos voltar à nossa mente. Nós somos pessoas espirituais porque nós viemos do reino de Deus. Nós somos gerados de Deus. Então, essa vida que nós temos na terra tem que ser reflexo do céu. Então, quando nós clamamos que venha o teu reino. Espera aí, que reino você está vivendo? O reino de Deus ou o mundo que jaz no maligno? Nós precisamos decidir isso. Fala assim, ó. É na presença de Deus que encontramos renovação e o poder para continuar. Então, irmãos, além de ser renovados, precisamos continuar, não é parar, não é diminuir a velocidade, é ir com toda a força, é nos jogarmos na presença do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, eu não tenho outra saída, o Senhor é a minha única solução, eu só espero a resposta do Senhor, não tem para onde correr. Não tem um ditado aí fora que fala, se correr o bicho, se ficar o bicho, e se orar? Então vamos orar, amém? E a palavra de Deus continua. Encontrar renovação e poder para continuar. Davi sabia que o segredo da força espiritual estava em estar perto do Senhor. Então, ou seja, irmãos, Davi estava perto. Nós temos o Senhor em nós. Olha a diferença, irmãos. Para quem que é mais fácil? Para quem Deus estava perto ou para quem o Senhor está dentro? Então, para nós é mais fácil que para Davi. E o camarada enfrentava leão, urso, Golias. O que nós temos enfrentado, irmãos? Tem pessoas que vêem um rato, uma barata e saem correndo. Espera aí, já perdeu o domínio sobre todas as coisas. O Senhor nos deu esse poder, deu poder à igreja. Então, se há algo de errado na sua vida, pode falar assim, em nome de Jesus, sai. Tem que sair. Não pode permanecer nada de ruim na nossa vida. Nós podemos passar por momentos de dificuldade, mas não viver uma vida inteira de dificuldade. Isso é bem diferente. Amém? Então, como está dito aqui, Davi sabia que o segredo, então, hoje você sabe o segredo, da força espiritual de estar com o Senhor dentro de nós. Então, lembre-se disso, Jesus, o Espírito Santo, está dentro de nós. Onde nós colocamos nossos pés, o Senhor está conosco. O que nós falamos domingo? Ah, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Não foi isso que nós lemos aqui domingo? Nós não aprendemos isso? Se o Senhor não estiver no negócio, eu não estou. Que negócio é esse? São todas as coisas da nossa vida, irmão. Vida familiar, vida profissional, social, vida financeira, a nossa saúde. Irmão, nós somos um sopro. Passou assim, acabou a nossa vida. Viver 90 anos é assim, 90 anos passa muito rápido. Amém? Salmo 40 fala assim, versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Irmãos, por que Isaías colocou isso? Por que o Senhor inspirou um homem de Deus para colocar esse versículo aqui? Porque ele sabe que nós seríamos, ou nos tornaríamos cansados, e ele pede para multiplicar força, e dar vigor a quem não tem. Tem pessoas que não têm vigor. Tem irmãos, tem irmãs que parecem que é ligado no 220. Tem irmãos que parecem até fora da tomada, ou a pilha está acabando. Já viu o carrinho? A pilha, chega um momento e começa a falhar. Tem irmão que é a mesma coisa.
Você tem que ir lá trocar a pilha e colocar para frente. Então o Senhor precisa trocar essa energia em nós. Precisa jogar fogo em nós, precisamos pegar fogo. Então, ou seja, onde nós passarmos, as pessoas precisam sentir o poder de Deus, a glória de Deus. Não é a pessoa do Raul, mas é a pessoa de Jesus, é o poder de Jesus. Nós somos servos do Senhor. Fala assim, ó, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, você está esperando no Senhor? Ou você está esperando nesse irmão que está do seu lado? Ou desse irmão que você acha que ele tem uma influência na sociedade? Ou ele tem uma influência com a igreja? Não, irmãos, é esperar no Senhor. A igreja é uma só, todos nós somos um só em Cristo. Amém? Se eu não estiver esperando no Senhor, vai dar errado. Eu vou ficar frustrado. Eu vou ficar desanimado, eu vou ficar cansado, eu vou perder a visão. Eu vou até me desviar. Não estou falando sair da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas desviado. Não da presença de Deus, mas do propósito de Deus. E para recuperar esse tempo, leva tempo. Irmãos, o que nós perdemos hoje, de oportunidade de desfrutar o Senhor, nunca mais vai voltar esse tempo. Que amanhã é um novo presente. Por isso que o nosso dia hoje chama presente. Amanhã futuro. A gente não sabe se amanhã nós vamos estar aqui. Então aproveite hoje. Aproveite o agora. Para falar, Senhor, o Senhor é minha força. O Senhor é quem me dá visão. O Senhor é quem me dá asas para voar. O Senhor é quem me dá vigor. O Senhor é que me renova. O Senhor é que me restaura. Você precisa falar isso com Deus. Você precisa ser uma pessoa que as pessoas, quando chegar no círculo, você dá uma paz do Senhor, ela sente diferença. Tem que chegar a paz do Senhor, e a pessoa sentir a paz, sentir o poder saindo da sua vida, porque você tem poder, a vida em você, e você vai renovar aquele irmão, vai renovar a fé desse irmão, mas para isso, você precisa render ao Senhor e esperar no Senhor, amém? Então fala assim, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminhão e não se fadigarão. Irmão, isso aqui é palavra de Deus, não é palavra minha. Isso não foi eu que escrevi, isso aqui foi Isaías inspirado por Deus. Então nós precisamos crer nisso. Aleluia! Quando o cansaço espiritual chega, busque a presença de Deus. Irmãos, isso é um fato. O cansaço espiritual vai chegar para mim e vai chegar para você. Isso é natural. O que nós devemos fazer? Buscar o Senhor, a presença do Senhor. A presença do Senhor vai nos renovar. Amém? Então fala assim, ó, quando o cansaço espiritual chegar, busque a presença de Deus. Ele renova, restaura e dá novo fôlego à alma. Olha o que ele faz, irmãos. Ele renova, restaura e dá novo fôlego à alma. O que é a alma? Mente, vontade e emoção. Se eu tenho isso renovado pelo Senhor, que problema eu tenho? Porque aí eu consigo esperar no Senhor. Mas se acontecer alguma coisa fora do que você está orando, que você está esperando, se te tirar a sua estabilidade, irmão, você está retrocedendo. Ah, não foi assim que eu imaginei, mas Deus trabalha de forma que Ele acha que é melhor. Ele tem certeza do que Ele está fazendo, nós achamos, Ele tem certeza. Aleluia! A presença de Deus traz direção. Irmão, se você não tem a presença de Deus, você não vai ter direção. Isso é um fato. Eu preciso ter a presença de Deus para me permanecer na direção correta. Qual que é a direção correta? É a visão que Deus está nos dando. É a visão que Deus dá à igreja. Não é a visão que o Raul tem, que a Loisiane tem, que a pastora André tem, que a pastora Cátia, não. É a visão de Deus. É a visão que Deus deu para a igreja. Lá em Apocalipse, quando nós lemos, fala assim, olha, quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz ao anjo da igreja. Ou seja, o Espírito é que fala, é Deus é que dá a visão. Não é eu que invento o modo, não é eu que tenho um achismo.
Não é nenhum pensamento humano, não é nenhuma visão humana, é espiritual. Por isso que nós precisamos estar dedicados à palavra do Senhor. Aleluia! Então a presença de Deus traz direção. Em um mundo de tantas vozes e caminhos confusos, irmão, quantas vozes têm soprado aos nossos ouvidos? Quantos caminhos confusos? Eu quero trazer isso para a nossa realidade que nós temos vivido hoje. Nós estamos vivendo em meio à guerra. Primeiro espiritualmente. E as pessoas têm tratado a guerra aqui nessa terra como se fosse algo somente natural. Não, irmãos. É só uma manifestação do mundo espiritual na terra. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra a potestade. E como que nós temos visto essas coisas? Irmão, nós não temos o nosso vizinho como inimigo. Inimigo é o diabo que está na vida dele nos tentando, querendo nos tirar do sério. Não tem hora que dá vontade de pegar ele e enforcar ele? Isso é só uma vontade, isso aí vai dar e vai passar. Você pede perdão, Deus, me perdoa. Me perdoa, porque isso é coisa da minha alma ainda, do velho homem. Às vezes ele desce aquela cruz. Mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra o irmão ou a irmã. Ah, pastor, mas o demônio entra no irmão? Não, o demônio não entra no irmão, mas ele usa a boca do irmão. O que o Senhor falou com Pedro? Pedro chegou todo cheio de politicagem. Ah, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. O Senhor estava falando que ia morrer numa cruz, irmãos. Aí Pedro, todo bondoso, todo generoso. Quem que não gostaria de ouvir uma palavra dessa? Luiziane, você não vai passar dificuldade nenhuma na vida, viu, minha filha? Tem que virar na hora e falar assim, para trás de mim, Satanás. Porque a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições. Irmão, se você não passa por aflição, se você não passa por luta, tem alguma coisa errada na sua vida. A luta é só para anunciar a sua vitória. Tem que arregaçar a manga e falar glória a Deus mesmo, que o diabo levanta para cair. Acabou o tempo dele na minha vida, na sua vida, na nossa família. Acabou o tempo dele na igreja. Acabou o tempo dele no mundo. Vocês viram essas últimas notícias que teve no Rio de Janeiro e agora? Vocês viram que muitas pessoas lá que estavam fora da lei, muitos que gravaram um vídeo, estavam falando assim, eu tenho que voltar para a presença de Deus. Mães falando, não foi isso que eu ensinei para meus filhos. Mas foi o caminho que ele decidiu, mas não foi o que eu ensinei. A maioria daquelas pessoas ali eram desviadas da presença do Senhor, irmãos. E essas coisas é para nos chocar mesmo, é para nos levar a orar, a refletir sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, sobre as pessoas que nós amamos. Porque para as pessoas lá fora é só mais um, mas para nós não é uma alma. Espero que aquelas pessoas, no momento de morrer, tiveram a oportunidade de arrepender. Falar, Senhor, entrega o Senhor meu espírito, arrependo das coisas ruins que eu fiz, para que realmente possamos encontrar um dia na glória. Ser humano não foi feito para viver aquela vida. Quantas famílias foram dilaceradas? Quantas famílias foram destruídas ali, irmãos? Não estou fazendo apologia disso ou daquilo, não, só estou falando de mundo espiritual. Nós destruímos os nossos filhos, os nossos jovens, para que não entrem para esse mundo. Mas todos nós estamos sujeitos às coisas erradas. Quando eu pego meu carro e ando a 160 numa rodovia, eu estou na mesma condição de uma pessoa daquela. É claro que o pecado é diferente, mas pecado é pecado. Então devemos nos policiar a todo momento. Menos julgamento, mais amor. Mais empatia com as pessoas, mais empatia com as famílias. Então nós precisamos lembrar disso aqui. Amém? Deus deseja ser o nosso guia. Ele mostra o caminho certo quando o buscamos com sinceridade. Irmão, você está aqui nessa noite com sinceridade? Você está aqui só para as pessoas não falar que você não veio? Tem que estar com sinceridade de coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Qual a intenção de você estar aqui nessa noite? Você saiu de casa falando assim, Deus fala comigo, Deus me transforma, Deus me muda. Deus, eu quero sair de lá diferente da forma que eu estou indo. Você veio com essa sinceridade no seu coração, ela ainda permanece com você?
Ou você parou só quando eu falei do marido e da mulher? Foi provocativo, irmão. É para que nada tire a sua mente da palavra. Você precisa conseguir prender a sua mente na palavra de Deus. Amém? Então fala aqui, ó, em um mundo de tantas vozes e caminhos confusos. Quem você tem ouvido, irmão? Aqui está falando, caminhos, um mundo de tantas vozes. Quantos conselhos nós recebemos durante o dia? Quantas pessoas tentam nos influenciar de forma negativa? No meu trabalho, por exemplo, as pessoas falam assim, não, vamos dar uma virada ali rapidinho com a viatura, não tem nada a ver não. Tem nada a ver não? Meu amigo, isso é artigo 14. Artigo 13, perdão. Inciso 4. Inciso 9. Sabe o que dá isso? Isso é falta gravíssima. 2 dessas que você tomar, você está na beira de ir para a rua. Só para dar uma voltinha ali, ó. Mas as pessoas querem te influenciar a fazer isso. Se você não tiver uma postura, não tiver um pulso firme, você se deixa levar. Ah, não, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você trabalha em algum lugar, carteira assinada? Seja o primeiro a chegar, irmão. Ah, mas todo mundo chega atrasado. Você não é todo mundo. Seja o primeiro a chegar. Jesus nunca chegou atrasado em lugar nenhum. Eu não vi isso aqui na Bíblia. Aí você vai falar assim, chegou sim. Chegou lá já estava morto. Já tinha enterrado 4 dias. Não é isso? Sim ou não? Ele não chegou atrasado, irmão. Era só para o milagre ser maior. Jesus está olhando para a nossa vida e Ele está olhando só para o milagre ser maior. Às vezes você acha que a resposta da sua oração está demorando. Ei, descansa no Senhor, o milagre vai ser maior. Jesus não chega atrasado. Ele sabe, Ele tem o domínio de todas as coisas. Aleluia! Deus deseja ser o nosso guia. Ele deseja. É nós que permitimos ou não. Isso chama livre-arbítrio. Você tem deixado o Senhor ser o seu guia? Pare e reflite. Reflita sobre essa pergunta. Você tem deixado o Senhor ser o seu guia? Porque se você tem deixado, é Gálatas 2:20 que você está vivendo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver que eu tenho na carne, vivo pela fé. Então a sua opinião não vale de nada, igual a minha. Amém? Agora o seu achismo vale menos ainda. Eu acho que isso não é assim. Eu acho que isso não deveria ser assim. Eu não concordo com isso. Quem te perguntou isso? Quem te perguntou? Esse falar seu vai mudar a vida de quem? Vai mudar a situação de quem? O que muda, o que transforma é a palavra de Deus. Nada além disso aqui. Então pega firme com o Senhor, irmãos. Não dê ouvido a muitas vozes. Dê ouvido só à voz do Senhor. Permita que Ele seja o seu guia. Que Ele realmente venha ser o nosso único guia. Não permita ser influenciado por ninguém, principalmente de forma negativa. E não tenha medo, não tenha vergonha de assumir, eu sou cristão, eu sou separado, eu vim para fazer diferença em meio a essa geração. Pastor, você é muito positivo. Irmão, não é muito positivo, é positivo. Negativo já está perdendo de longe, ó. Esse negócio de politicagem já chega lá no mundo, tem muito, no nosso trabalho tem muito, nossa faculdade tem muito. Na igreja não, a igreja é solo palavra. Só a palavra, nada além da palavra. Não se curve ao que os homens querem que você faça que não esteja na palavra. E eu estou falando isso com referente a uso, costume, principalmente tradição. Então pegue firme com o Senhor, porque a tradição, ela acorrenta as pessoas. Uso e costume, você se torna escravo do homem. Você é pego pelo medo. Então não permita, só a palavra na sua vida. Só a palavra. Os grandes homens da fé pagaram um alto preço para que nós realmente possamos viver a palavra de Deus. Nós tivemos agora, dia 31 de outubro,
foi o dia da reforma. Já pararam para estudar sobre a reforma? Fala-se muito da reforma de 1500, quando Martinho Lutero foi lá e colocou as 93 teses lá, no castelo de Wittenberg, alguma coisa assim. Mas desde o primeiro século que a igreja vem se dividindo. Eu poderia citar aqui, ó, mais de 30 até chegar em 1500, através dos imperadores, dos reis, dos grandes sábios da Bíblia. Poderia falar isso aqui para vocês. Mas isso não vai edificar, isso é história da igreja. É só título de conhecimento mesmo. Então não permita. Martinho Lutero nunca teve a intenção de dividir a igreja. Ele queria restaurar aquilo que era do Senhor. Mas por trás dele havia muita força. O nome dele que apareceu. Mas se você for estudar, houve muita coisa. Eu vou mandar no grupo de teologia um debate sobre isso, ou um estudo sobre isso. Então vamos lá, dando continuidade. Ele mostra o caminho certo quando buscamos com sinceridade. Irmãos, por que ele mostra o caminho? Quando fala assim, ele mostra o caminho certo quando buscamos com sinceridade. Porque nem sempre nós estamos sendo sinceros. Nem com ele e nem com nós mesmos. Então, primeiro, seja sincero com você e depois com o Senhor, porque ele já te conhece. E automaticamente você vai ser sincero com esse irmão, com essa irmã que está sentada do seu lado. Ser sincero não é ser sem educação. Ser sincero não é faltar com a verdade. Não é falar o achismo ou a heresias do irmão tal, não. Ser sincero na palavra. E aqui o Senhor está falando assim, ó. Deus deseja ser nosso guia. Ele nos mostra o caminho certo. Se ele mostra o caminho certo, é que tem caminhos errados. Sim ou não? Quando buscamos com sinceridade. Então, seja sincero. Irmãos, ser sincero quer dizer assim, ter cera no rosto. Se você buscar essa palavra no dicionário, quando as pessoas apresentavam naquelas peças no teatro, cobria-se o rosto de cera. Então, é ser sincero. Ou seja, sem cera. É cara mesmo, né? Antigamente se usava muito aquele negócio. A pessoa precisa passar óleo de peroba, porque é cara de pau. Aqui é cera. A pessoa não entrava como realmente ela é. Então seja quem você é. Você está num processo de transformação, de libertação, de santificação. Não precisa querer ser alguém que você não é, viver algo que você ainda não alcançou. Não precisa disso. Por isso que o Senhor falou assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor. Por quê? Eu sou cheio de falha, cheio de defeito. Eu preciso ser amado, eu preciso ser cuidado, eu preciso amar e eu preciso cuidar. Eu preciso suportar a falha do meu irmão, da minha irmã, em amor. Eu não preciso esperar a perfeição na Loisiane, de forma nenhuma. Eu sei que mais cedo ou mais tarde ela vai falhar comigo, eu preciso perdoar. E vice-versa. Então, para de achar que a igreja não tem nada de errado, irmãos. As pessoas que mais erram estão aqui. É por isso que nós estamos aqui. É porque nós queremos acertar. Nós estamos pedindo para Deus nos mudar, para Deus nos transformar, para Deus fazer uma obra em nós. Por isso que não pode haver soberba no nosso meio, não pode ter orgulho, não pode ter o achismo, não pode ter essas coisas. Porque há muitos caminhos errados. Os cargos, as funções, os títulos que nós temos, são só títulos, irmãos. Isso não muda quem nós somos. Isso é só porque estudamos um pouco mais, ou um pouco menos, ou estamos um pouco a mais tempo com o Senhor. Mas o Senhor nos ensina e nos mostra o caminho certo. E qual que é o caminho certo? Ele disse, eu sou o caminho. Amém? Se você vê Jesus, você está no caminho certo, irmãos. Se você não vê Jesus, se você não tem comunhão, se você não ora, se você não lê a palavra de Deus, irmãos, você não vai estar no caminho certo nunca. Você vai estar no achismo. Você vai estar emitindo sua opinião. E nós já ensinamos isso aqui diversas vezes. O homem tem 10 opiniões. 9 são malignas. E a boa Deus rejeita. Isso não é só a sua, não. É a minha também. Então precisamos realmente nos converter ao Senhor. Converter o quê?
Mudar de direção, mudar de rumo, mudar de rota. Fala assim, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí, irmão, aquilo que eu acho, eu deixo de achar. Eu passo a crer naquilo que Deus está se revelando para mim. Para aquilo que Deus está revelando para a igreja. Amém? Salmo 32, 8 fala: instruir-te e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Está falando aqui que o Senhor vai guiar-nos com os olhos dele. Irmão, não são com os meus, é com o dele. Ele está me guiando com os olhos dele, porque ele vê além do que eu consigo ver. Você quer andar com o seu olhar limitado ou quer andar com o olhar ilimitado de Deus? É uma escolha que nós fazemos. Então aqui está falando, olha, guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor está falando isso conosco. Eu falo, glória a Deus, Deus me guia com os seus olhos. Me ensina o caminho qual eu devo andar. Me ensina qual decisão eu devo tomar. Porque tudo é para o Senhor. Tudo é com o Senhor. Tudo é para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Então não tem como dar errado na nossa vida. Amém? Às vezes queremos decidir sozinhos. Mas é o olhar de Deus que enxerga o futuro. Irmãos, quem enxerga o futuro é Deus. Porque ele é o quê? Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não dá para concorrer com esse Deus. Não dá para querer tomar uma decisão sozinho na nossa ignorância, ou na nossa impulsividade, ou na nossa ansiedade de decidirmos algo naquele momento. Vai causar dano e dano com certeza. E quanto tempo vai demorar para resolver isso? Então não tome decisão sozinho, irmãos. Tome decisões no Senhor. Amém? É o que a palavra do Senhor nos ensina. Busque sua direção em oração e pela palavra. Então, ou seja, oração e palavra andam junto, caminham junto. Imagina um trem. Imagina como se você fosse um trem e tivesse uma linha férrea. Se você só orar, você vai tirar a linha e o trem vai sair desgovernado. Você vai rodopiar, vai pular, vai fazer glória a Deus, aleluia e tudo mais. Mas você não vai ter um culto racional. Se você não orar e só ler a palavra, você vai ser uma pessoa metódica. Uma pessoa racional. Você não vai ter o poder de Deus para dar propulsão, força para que essa máquina corra nos trilhos. Você não vai continuar no caminho de Deus. Então, ou seja, oração e a palavra de Deus precisam andar juntos, na mesma proporção. Aí eu vou caminhar de forma sobrenatural, na presença de Deus, conforme Ele quer, conforme Ele tem me preparado para isso. Aleluia! A presença de Deus, ela traz paz. Irmãos, que nós falamos no domingo, a paz liberta, a paz transforma. A paz traz gozo, traz alegria, traz a satisfação de estarmos juntos. Já viu quando a pessoa está sem paz, está inquieta, tem que tomar uma decisão, vai passar por uma entrevista? Ela fica inquieta, fica ansiosa. Você fala, calma, descansa no Senhor. Às vezes as pessoas vêm nos pedir oração, aí ela chega derramando aquele monte de informação. Calma, irmão, respira. O Senhor já tomou nota disso. Isso aí já está resolvido. Eu sei que para quem está passando é difícil de ouvir isso, porque nós também passamos, irmãos. Nós que oramos por vocês também passamos por isso. E sabemos que não é fácil. Mas o Senhor é um Deus justo e fiel. Ele nos guarda, Ele cuida de nós. Aleluia? Então a presença de Deus traz paz. Fala assim, ó, quando estamos na presença do Senhor, mesmo as maiores tempestades não conseguem roubar a nossa paz. Irmãos, aconteça o que acontecer em nossa volta, não pode roubar a nossa paz, porque nós estamos no Senhor. Aleluia? Tomou posse disso aí? Então, quando eu te liguei e falar assim, Diaconisa Luiziane, onde você está? Estou no Senhor. Aleluia? É aí onde nós estamos. É diferente falar assim, qual local você está?
Ah, estou no trabalho, estou em casa. É diferente. Bispo, mas você não está sendo radical. Não, estou sendo verdadeiro e sincero. Eu sei que nós acostumamos a falar dessa forma. Nosso português é muito rico com palavras. Nossas palavras têm vários significados. Mas espiritualmente nós precisamos ter consciência disso. Eu posso responder, estou no meu trabalho, mas no Senhor. E com o Senhor. Aleluia! Filipenses 4, 6 e 7 fala assim, não estáis inquietos por coisa alguma. Por que Paulo fala isso? Não estáis inquietos. Porque é natural de um momento ou outro da nossa vida nós estarmos inquietos, ansiosos, preocupados. Sim ou não? Quem nunca passou por isso? Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, antes as vossas petições. Irmãos, Paulo está nos ensinando a pedir ao Senhor, porque a única pessoa que tem algo para nos dar é o Senhor. Ela precisa ser conhecida diante do nosso Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graça. Então ela sempre vem acompanhada. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Resolveu o problema nosso, sim ou não? Fala de novo, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Qual que é o entendimento que você tem das coisas? A paz de Cristo, está falando aqui assim, excede todo o entendimento. Segundo, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem que falou aqui? De alma, irmão. Mente, vontade e emoção. Que dificuldade que tem de servir o Senhor? Sirva o Senhor com alegria. Sirva o Senhor com fé. Sirva o Senhor com sinceridade de coração. E Ele vai cuidar de nós. Guarda, isso aqui é versículo de cabeceira, irmãos. Aqui, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Vocês precisam ter o coração guardado. Guardará o vosso sentimento. Qual o sentimento? Irmão, ira, raiva, essas coisas não vai ter mais em nós. Vai vir, vai passar rápido. Nós não vamos permanecer com isso em nós. Sentimentos em Cristo. Quais são os sentimentos em Cristo? Amor, longanimidade, compaixão. Segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como ama a ti mesmo. Isso só é possível em Cristo Jesus. Fora de Cristo, jamais vamos conseguir fazer isso. Amém? A paz de Deus não depende da circunstância, mas da presença constante dele no nosso coração, ou no coração do cristão. Amém? Então, a paz de Deus, quando nós falamos, a paz de Cristo, irmãos, ela não depende da circunstância que estamos vivendo. Podemos estar em momentos da guerra. Estou em guerra. Efésios 6:10. Capacete da salvação, couraça do X, espada da fé. Pode estar na guerra, mas aqui, o que a palavra de Deus está falando? Não depende da circunstância, mas da presença constante dele no coração do crente. A presença de Deus realmente está no nosso coração o tempo todo? Porque a escala de Deus em nós é 24 horas, 7 dias por semana. Aleluia? Não tem folga, irmão. Você está dormindo, Deus está trabalhando a nosso favor. Aleluia? Deus quer fortalecer, guiar e encher o povo de paz. Quando nos reunimos, mesmo em uma simples terça-feira, aparentemente simples terça-feira, estamos dizendo, Senhor, dependemos da tua presença. É isso que eu e você, o que nós estamos falando para o Senhor espiritualmente. Deus, nós dependemos da tua presença, ainda que de forma involuntária. Quando você sai de sua casa e vem, ainda que numa simples terça-feira, nós estamos sinalizando, Deus, eu preciso da tua presença. E Ele vai fazer isso conosco, amém? Salmo 16:11 fala assim, Tu me farás ver as veredas da vida,
Na tua presença há fartura de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Ou seja, irmão, está falando aqui, ó. Presença, há fartura de alegria. Irmão, se a tristeza chegar perto de nós, ela vai sair pulando de alegria. É só depender do Senhor. Aleluia? Tomou posse? Deixa eu orar em favor da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Irmãos, agora é hora de você falar com o Senhor. Agora é hora de separar aqueles que vieram buscar o Senhor com sinceridade de coração ou aqueles que vieram simplesmente pelo hábito de vir. Agora é hora de você falar, Senhor, que realmente eu seja guiado pela tua visão. Realmente o Senhor seja o meu caminho. Que realmente o Senhor seja a minha alegria. Que realmente a tua paz esteja em mim. Agora é hora de você abrir a sua boca, amém? Então nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. E queremos realmente que isso seja o nosso estilo de vida. Cuida do nosso coração, cuida da nossa visão, cuida do nosso caminho, Senhor. Ó Pai, independente da circunstância a qual nós vivemos ou passamos, sabemos que o Senhor está conosco. E nenhum mal pode chegar na nossa casa ou na nossa vida, na nossa família, Senhor. Pai, que os céus permaneçam abertos sobre a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, muda, transforma o nosso coração, Senhor. Pai, aproveita essa terça-feira que estão aqueles que o Senhor chamou hoje. Nos muda, nos transforma. Pai, que ao sairmos aqui, possamos sair diferente da forma a qual nós entramos, Senhor. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, Senhor. Nós andamos baseados no que o Senhor falou, no que o Senhor está nos mostrando, não no achismo, Pai, mas sim na tua palavra, Senhor. Pai, não nas opiniões, não nas vozes, mas na tua visão, Senhor. Em nome de Jesus nós tomamos posse. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, nós vamos adorar o nosso Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo.